Olá, bom dia a todos que já nos assistem. Bom dia, uma excelente terça-feira. Meu nome é Felipe Maclean, eu sou Customer Success Manager e em nome da Refinitiv eu gostaria de agradecer a presença de todos nesta manhã. Apenas enquanto a gente aguarda, espera a nossa audiência chegar e se acomodar, eu vou introduzir rapidamente para vocês quem nós somos e como a Refinitiv pode ajudar você e sua empresa. A Refinitiv, anteriormente a unidade de finanças e risco da Thomson Reuters, foi criada em outubro de 2018. Após a joint venture entre o grupo Blackstone e a Thomson Reuters, se tornou Refinitiv. Somos uma empresa nova, mas com um legado de mais de 160 anos na conexão de mercados financeiros globais. Como muitos de vocês acompanharam, recentemente a London Stock Exchange Group e nossos acionistas firmaram um acordo no qual a LSEG adquiriu as operações da Refinitiv por cerca de 27 bilhões de dólares. Esse acordo criou um provedor líder em infraestrutura, análise e dados do mercado financeiro e de compliance. Atendendo a mais de 40 mil instituições em aproximadamente 190 países, a Refinitiv fornece tecnologia e pesquisas avançadas de compliance e dados para ajudar os nossos clientes a esclarecer e mitigar riscos. Nossa herança de integridade permite que os clientes tomem decisões importantes com confiança. Por mais de 20 anos, nossa solução para o mercado de risco e compliance, WorldCheck Risk Intelligence, fornece informações precisas e confiáveis para ajudá-lo a tomar decisões fundamentadas. Com centenas de analistas e pesquisadores especializados em todo o mundo, seguindo as mais rigorosas diretrizes de pesquisa na medida em que reúnem informações de fontes confiáveis e idôneas, tais como listas de observação, registros de governo e pesquisas na mídia. Para conhecer mais sobre o que nós podemos fazer e facilitar o seu dia a dia e o da sua empresa, é só clicar no botão Contacte-nos, que aparece na tela de vocês, ou entrar em contato conosco através do nosso site e redes sociais, ou então respondendo qualquer um de nossos e-mails. Okay? Sem mais, gostaria de pedir que enviem as suas dúvidas e questionamentos através do nosso box, a todo momento, que os nossos especialistas irão respondê-las na medida do possível. Para acompanhar os slides que serão apresentados, caso não estejam aparentes para vocês agora, basta clicar na aba Dispositivos, que aparece na parte inferior da tela de vocês. E ressalto aqui que todos os inscritos receberão a gravação do webinar por e-mail. Ok? Então vamos iniciar. Então passo agora a palavra a Julie e a Ruth, que vão guiar aí o nosso webinar de hoje. Obrigado e bom dia. Obrigada, Felipe. Então, eu vou começar aqui falando do nosso webinar do desafio de identificar pessoas politicamente expostas, uma visão global. Deixa só começando me apresentando. O meu nome é Julie Lima de Pérez, Eu sou uma analista sênior de conteúdo do WorldCheck. Eu estou trabalhando há 3 anos na Refinitiv, baseada em Gdynia, na Polônia, onde nós temos um dos nossos centros de pesquisa. Eu sou doutora em criminologia pela Universidade de Ghent, na Bélgica, onde o meu foco foi tráfico de pessoas, principalmente tráfico de brasileiras para a Europa. Mas há 3 anos atrás eu resolvi mudar um pouco a minha vida, sair da vida acadêmica, vim trabalhar na Refinitiv, onde eu comecei a estudar mais crimes diversos, de natureza financeira principalmente, e obtive a certificação avançada em combate à lavagem de dinheiro com a International Compliance Association, que foi o que me deu um pouco de propriedade para tratar esse nosso tópico. Eu hoje vou trazer para vocês algumas questões. Primeiramente, a gente vai falar sobre a definição de PEP, as definições de PEP. O que vem a ser uma pessoa politicamente exposta, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre as mudanças na legislação, as mudanças sobre o conceito de PEP, por que é difícil, às vezes, a gente acompanhar isso, e como isso é feito. E depois eu vou dar um exemplo mais específico, no caso brasileiro, como as mudanças recentes do conceito de PEP, doméstico no Brasil, afetaram, com um exemplo aqui do WorldCheck, como elas afetaram a nossa base de dados, mostrando uma linha do tempo disso. Bom, antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta para a nossa audiência. Você, com o seu conhecimento atual, você sabe se existe uma definição oficial do que vem a ser uma pessoa politicamente exposta, que está estabelecida em um instrumento vinculativo de direito internacional? Então, sim, foi uma estabelecida pela ONU,
uma estabelecida pelo GAF, ou você acha que, na realidade, não existe? Então, deixa eu só dar alguns segundos aqui para todo mundo poder responder. Bom, aqui a gente está vendo que tem opiniões diversas, né? Algumas pessoas estão achando que existe uma definição estabelecida pela ONU, outras já acham que o GAF é um pouco da maioria, mas uma porcentagem bem parecida está dizendo que, na realidade, não existe essa definição. Tá? Bom, a ideia, né, o conceito de PEP, ele começou a surgir mais ou menos na década de 90, né? A ideia de que existem determinados tipos de pessoa, né, que pela natureza do cargo que elas ocupam, elas representam um risco maior, né, a instituições financeiras, etc., por serem mais propensas, digamos assim, a cometerem determinados tipos de delito, como corrupção, lavagem de dinheiro e crimes associados, né? E foi no ano de 2003, né, que o GAF trouxe, dentre as suas 40 recomendações, né, o conceito de pessoa politicamente exposta, como a gente conhece mais ou menos hoje, né? Esse era um conceito mais inicial que apresentou a ideia, né, de que nós temos determinados indivíduos que possuem uma função pública prominente, né, em países estrangeiros, e que esses indivíduos, por essa posição prominente, eles representam esse risco elevado e logo eles precisam ser monitorados com mais cautela, né? Desde 2003, vem também do GAF essa ideia, né, de que não basta a gente estar monitorando esses PEPs primários, por assim dizer, né, esses indivíduos de função pública prominente. É preciso também que a gente monitore o que a gente chama de PEPs secundários, que seriam, no caso, os nossos parentes e estreitos colaboradores desses PEPs. Né? Essas pessoas com essa conexão mais próxima também representam um risco elevado, porque elas podem ser utilizadas ou podem estar colaborando com esses PEPs, né, para cometer esses delitos. Né? E quase 10 anos a gente teve essa definição, né, do GAF, que vem a ser uma pessoa exposta politicamente. Em 2013, o GAF revisou um pouco, né, esse conceito de PEP, expandindo. Né? Uma das coisas que foi incorporado em 2012, foi a ideia de que a gente não precisa se preocupar somente, né, com o PEP estrangeiro. Né? Houve um reconhecimento de que muitas vezes o maior risco não é externo, é o risco doméstico, né, dos PEPs do seu próprio país. Né? Então, houve esse reconhecimento do PEP doméstico e houve também o reconhecimento que a gente não pode se prender simplesmente às pessoas que trabalham para os governos dos países. Né? Você também tem os PEPs no âmbito internacional, né? Os funcionários de alto escalão de organizações internacionais, como a ONU, por exemplo, também representam um risco elevado e também precisam ser monitorados. Tá? Mas, bom, tem uma pequena questão aqui que é mais ou menos a resposta, né, da pergunta que eu propus. Essa definição do GAF, né, ela vem, como o próprio nome diz, nas recomendações. Então, ela é uma recomendação, né? Ela não é um instrumento vinculativo de direito internacional. Ela não vem em um tratado, por exemplo, que há uma obrigação legal por parte, né, das pessoas que fazem parte desse tratado de transpor essa definição para a sua legislação interna. Né? Há uma recomendação, há uma certa pressão, não vou negar, para que esse conceito de PEP seja incorporado, né, nos instrumentos internos em cada país, mas não existe uma obrigação legal. Então, esse é o primeiro ponto, de que essa definição acaba não sendo, então, exatamente universal. Né? A segunda questão com essa definição do GAF é que ela é uma definição que deixa certas questões um pouco em aberto, né? Ela está aberta a interpretações. Né? Ainda que o GAF dê alguns exemplos do que ele quer dizer com pessoa, né, em função pública prominente, ela não é uma lista exaustiva. Né? Então, cada país está interpretando prominente de uma maneira um pouco distinta.
Alguns países só focam no âmbito nacional. Outros países levam esse proeminente até o ângulo local, né? O municipal, por exemplo. Também a gente tem divergências em conceitos super básicos, né? Que vem a ser um familiar, né? Quem inclui nessas famílias? Inclui somente os pais e filhos? Inclui os irmãos? Vai incluir sogro? Vai incluir cunhado? Né? Então, esse conceito também é um pouco divergente. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos para a gente ver essa pluralidade de interpretações que a gente tem do conceito de PEP, usando como exemplo alguns países da América Latina, né? América Latina, primeiro, porque é super relevante, né? Para quem trabalha com o Brasil, muitas vezes trabalha também no âmbito da América Latina. Mas também, quando a gente fala de América Latina, ao menos a América Latina continental, se a gente excluir um pouco o Caribe, a gente está falando de países que, de uma maneira geral, têm uma estrutura política muito similar, né? A gente está falando de repúblicas presidencialistas. Mesmo assim, a gente vê que vários conceitos básicos do que vem a ser uma pessoa politicamente exposta divergem nesses países, né? Uma das questões mais simples. Quando um PEP deixa essa posição pública prominente, quando ele deixa de ser um PEP, né? A gente vê que, por exemplo, países como a Argentina e a Colômbia estabelecem um período relativamente curto. Diz assim, 2 anos depois de você deixar essa posição, você perde o status de pessoa politicamente exposta, né? Você tem outros países, e aqui a gente está incluindo o Brasil, mas também o Peru e a Venezuela, por exemplo, que dizem que não, a gente precisa reter esse status de PEP, esse risco associado, por 5 anos depois que a pessoa deixar um cargo, né? A Bolívia, ela já vai além, ela dobra esse período de tempo e ela retém esse status específico de quem vem ser uma pessoa politicamente exposta por 10 anos, né? Então, não basta aqui a gente usar uma linha do tempo universal para todos os países da América Latina, porque cada definição doméstica tem a sua própria linha do tempo para quanto tempo a gente tem que reter essas determinadas informações, né? O próprio conceito de familiar, como eu tinha comentado, ele varia de país para país, né? Primeiro que o conceito de familiar a gente pode separar em 2 partes, né? Os familiares consanguíneos, que, como o próprio nome diz, são os familiares de sangue, e os familiares por afinidade, são aqueles que são adquiridos através do matrimônio ou da união estável, né? No Brasil, e a gente vê um grande número de países, a gente vai até o 2º grau de consanguinidade, né? Isso vai incluir, então, os parentes de primeiro grau, que são os pais e os filhos, né? Mas também os de 2º grau, que são avós, netos e irmãos, né? Mas a gente tem outros países da América Latina que vão além disso, né? Na Bolívia, por exemplo, a gente vai até o 3º grau de consanguinidade, né? Então, vai incluir tios, sobrinhos, mas também bisavós e bisnetos. Agora, a Nicarágua, então, tem uma definição de família super abrangente, vai até o 4º grau de consanguinidade, né? Vai incluir os primos, mas também trisavós, trinetos, tios-avós e sobrinhos-netos, né? Então, você imagina que de um PEP primário pode-se gerar uma quantidade imensa, né, de PEP secundários aqui com os familiares. Da mesma maneira, ainda que de uma maneira um pouco mais restrita, a gente tem os parentes por afinidade, né? Equador tem uma definição um pouco mais restrita, por exemplo, vai até o 1º grau, né? E vai incluir o cônjuge e o companheiro, que seria o chamado grau 0, digamos assim, né? Também os sogros, genros, noras, enteados, né? A maioria dos países, como a gente vê, no entanto, vai até o 2º grau, né? Então, no Brasil, por exemplo, cunhado é parente, né, para a definição de PEP e também precisa ser monitorado, né? Então, novamente, não adianta a gente usar, tentar botar numa caixinha uma definição de PEP e achar que ela vai funcionar mesmo na América Latina, né, mesmo numa região que tem tantas similaridades. Cada país tem o seu conceito próprio e único, né? E isso está especialmente claro quando a gente vai falar sobre o que vem a ser, né, uma função prominente. Cada país vai ter a sua própria definição disso, né? No Brasil, se a gente vai olhar a circular do Banco Central, que estabelece, né, quem são as pessoas politicamente expostas no país, a gente vê que, de uma maneira geral, a gente tem uma lista relativamente clara, né, colocando quais são os cargos que são considerados de dar esse status de pessoa politicamente exposta, né? Você tem isso desde o nível mais alto nacional, como o presidente, os ministros. Você tem no nível subnacional, governadores, secretários estaduais.
mas você também vai ter o nível local, vereadores, né, prefeitos, vice-prefeitos, você vai ter parte do judiciário, como os ministros de cortes superiores, como o STF, STJ, né? De uma maneira geral, a gente tem uma lista bem completa. Só que, obviamente, a nossa vida não poderia ser tão fácil, né? Não basta a gente seguir passo a passo essa lista do Banco Central, porque ela apresenta um conceito interessante que dificulta um pouco a nossa vida na hora de monitorar as posições, né, de quem vem a ser uma pessoa politicamente exposta, que são o conceito dos códigos de natureza especial e o código DAS, que é o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, né, 6 ou equivalente. Ou seja, determinados cargos públicos, eles têm um código específico, né, que vai determinar as atribuições, vai determinar o salário, etc. E todo código de natureza especial, ou DAS 6, ou equivalente, e existe uma lista imensa, né, de códigos equivalentes, como a gente vê aqui por essa portaria do Ministério da Economia, né? Cada órgão público, cada tipo de órgão público tem o seu seus próprios códigos, né? O Senado tem os seus próprios códigos, a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados tem os seus próprios códigos, as instituições de ensino federal têm seus próprios códigos, né? Cada um deles vai ter uma lista de códigos equivalentes. E todos os funcionários públicos que têm um cargo associado a esse código vão ser considerados PEPs, né? E não há, nessa definição do Banco Central, não há uma lista clara de quais são esses cargos, né, que têm essa equivalência da natureza especial das 6, né? Então, muitas vezes é um trabalho realmente de pesquisa que tem que ser feito, né? Dá um exemplo aqui com a Advocacia Geral da União, né? A gente tem aqui 3 pessoas, 3 cargos distintos na Advocacia Geral da União. São 3 cargos, de certa maneira, prominentes, né? Se você entra no site oficial da AGU, você vai achar essas pessoas listadas junto, por exemplo, com o advogado-geral da União, etc., né? Mas como é que a gente consegue determinar quais delas, se algumas delas, ou se todas elas, né, são ou não PEPs, né? No site da AGU, essa informação não aparece de nenhuma maneira. Elas estão colocadas todas juntas, né? Não há uma hierarquia clara para a gente determinar quem é ou não é PEP aí, né? E, infelizmente, a gente não pode também, no chute, né, olhando simplesmente o nome do cargo e tentando determinar se aquele cargo é prominente o suficiente ou não para ser um PEP, né? Não posso dizer, tem adjunto no nome, adjunto não me parece importante o suficiente, vou achar que essa pessoa não é PEP, né? A gente tem que ver claramente qual o código associado a cada posição para a gente poder determinar ou não se essa pessoa é PEP e se ela deve, né, e pode, no caso, também ser monitorada. Como é que a gente faz isso? De uma maneira geral, a gente busca essa informação nas nomeações ou nas exonerações, né? Muitas vezes, como a gente vê aqui no exemplo, né, por exemplo, o senhor Tércio Tocano, ele foi nomeado para exercer a posição de adjunto do advogado-geral da União com o código DAS 102.6, né? Esse é um código equivalente àquele código DAS 6, e logo a gente sabe que essa posição de adjunto, né, apesar do nome, é na realidade uma posição de PEP, né? Por outro lado, a gente tem aqui o senhor Vinícius de Queiroz, ele tem um código associado à posição dele, que é o FCPE 101.5. Esse não é um código equivalente ao DAS 6, ele é um código equivalente ao DAS 5, né, que é de uma relevância menor. Então, essa posição não vai ser uma posição que é considerada politicamente exposta, tá? E, novamente, a vida nem sempre é tão fácil, né? Se a gente pudesse achar todas essas informações nas nomeações de diário oficial, talvez não fosse tão complexo. A questão é que, às vezes, essa informação não está tão clara, né? No caso da Isabel Bichon, por exemplo, a gente vê que não há um código associado à nomeação dela em diário oficial da União, tá? Então, a gente tem que procurar essa informação, né? Às vezes ela está relativamente acessível, às vezes ela é realmente um trabalho complexo, né, até a gente conseguir. Então, por exemplo, quais foram os passos aqui para determinar se ela é ou não um PEP, né? No site da AGU tem uma página explicando quem vem a ser o secretário-geral do contencioso, né, que é a posição que ela ocupa, né? E nessa página, com a explicação, vem ali uma menção ao decreto que estabeleceu, né, as
competências dessa posição. Né? Então, a gente vai atrás desse decreto. Chegando nesse decreto, surpresa, esse decreto foi revogado no começo do ano e substituído por um novo decreto. Então, a gente tem que ir atrás agora do novo decreto. Chegando nesse novo decreto, finalmente a gente acha a informação que a gente está procurando. Né? Existe ali estabelecido o código associado a essa posição, que é o Código de Natureza Especial. Logo, depois de todos esses passos, a gente consegue determinar, né, que essa pessoa é PEP. Então, a gente vê que, ainda que existam alguns cargos claramente colocados, às vezes é um trabalho realmente intensivo de pesquisa para a gente conseguir determinar essas posições, diríamos assim, menos óbvias. Né? E que simplesmente o fato de uma pessoa não estar com um cargo listado explicitamente na circular do Banco Central não significa que a gente possa ignorar e considerar assim, de antemão que essa pessoa não vai ser uma pessoa politicamente exposta. Né? Uma questão que dificulta um pouco também a gente determinar, né, qual é o conceito de PEP em vigor é as mudanças que acontecem na legislação. Eu não sei, por algum motivo, me parece que a informação não está aparecendo aqui. Bom, a ideia que eu queria trazer, né, no gráfico que não está aparecendo, é que de 2015 para cá, né, em vários países da América Latina, houveram várias mudanças, né, de legislação sobre qual é o conceito de PEP, que vem a ser uma pessoa politicamente exposta. Né? Principalmente a gente vê isso no caso do Brasil. Né? O Brasil, a gente teve em 2017 e em 2020, né, duas mudanças significativas no conceito de pessoa politicamente exposta. Né? E aqui do lado a gente tem, nesse gráfico, mostrando o impacto que esse tipo, né, de mudança pode ter, por exemplo, na pessoa que precisa monitorar, né, esse conceito de PEP. Aqui a gente está trazendo o número de perfis do WorldCheck, né, que está monitorando os PEPs brasileiros, tanto os primários quanto os secundários, quer dizer, também incluindo os familiares e estreitos colaboradores. Né? Então, em 2017, a gente teve uma resolução do COAF, né, que, entre outras coisas, expandiu significativamente o nosso conceito de PEP. Né? Reconheceu-se que no Brasil, muito do nosso risco, quando a gente fala de PEP, ele não está necessariamente no nível nacional ou no nível subnacional. Ele está no nível local, né? No nível municipal. Então, com isso, a gente teve a expansão do conceito de PEP, né? Saindo de monitorar somente os prefeitos e presidentes de Câmara de Vereadores de capitais para monitorar todos os prefeitos, todos os vice-prefeitos e todos os vereadores do país. Né? São cerca de 70 mil pessoas só em PEP primários, mais os PEPs secundários também associados, né, que os familiares e os estreitos colaboradores. E aqui também a gente teve uma mudança, né, naquele conceito de que o que vem a ser um familiar de um PEP. Né? Antes da resolução de 2017, no Brasil, familiar aqui só contava familiar até o 1º grau, quer dizer, os pais, os filhos, né, a esposa, sogro, enteado, e parava por aí. Né? Mas aqui a gente tem essa expansão dessa definição de familiar para englobar também os parentes de 2º grau. Então, a gente vai começar a incluir os irmãos, vai começar a incluir os avós, vai começar a incluir os cunhados. Então, isso aumenta muito, né, o número de PEPs que precisam ser monitorados. E a gente vê isso muito claramente no gráfico, né, que de 2017 para 2018, né, e ainda com algum impacto de 2018 para 2019, a gente basicamente triplicou o número de PEPs, né, no banco de dados do WorldCheck, simplesmente por causa dessas modificações e o impacto que elas tiveram. Né? De maneira similar, a gente está vendo que está começando a acontecer, né, de 2020 para 2021, uma expansão similar, né, no nosso banco de dados. Isso se deve ao fato que em 2020 saiu o nosso novo instrumento, né, de definição de PEP, dessa vez foi uma circular do Banco Central do Brasil, né, trazendo uma nova definição, né, de PEP. E, entre outras modificações, a modificação mais significativa, que teve o maior impacto, né, foi a inclusão dos secretários a nível municipal no conceito brasileiro de PEP. Né? É um pouco fora do usual, né? Não existem muitos países que monitoram a esse nível, né? Mas no Brasil reconheceu-se que esses secretários apresentam um nível elevado de risco e logo eles precisam ser monitorados.
Infelizmente, no caso dos secretários municipais, não é uma questão tão simples como a gente vê com posições eleitas, como prefeitos e vereadores, né? Onde a gente tem números explícitos e uma lista eleitoral, né, do TSE. No caso dos secretários, os números variam muito de município para município, né? Então, a gente não tem números exatamente precisos. No momento, a gente está estimando que são cerca de 50 mil PEPs primários, né, que estão sendo gradativamente incluídos, né, no nosso banco de dados de WorldCheck. Por isso que a gente está vendo já nesse começo de 2020 para 2021 essa subida do número de PEPs monitorados, que vai continuar a subir durante o ano, enquanto a gente termina de incorporar, né, todos esses secretários que foram incluídos. Né? E só mais um adendo que eu gostaria de fazer com relação a isso. Uma das coisas que eu gostaria de apontar aqui, né, a gente dá para ver que essas duas mudanças que a gente teve, né, foram feitas por dois órgãos distintos. Essa também é uma questão que dificulta um pouco, às vezes, o acompanhamento, né, do conceito de PEP em cada país. Né? Não existe um órgão universalmente dotado com esse poder de definir o que é PEP em cada país. Né? Em alguns países, você vai ver essas definições aparecendo em decretos ou leis, né, a nível federal. Em alguns países, isso vai ser feito pela Unidade de Inteligência Financeira, como aconteceu com o Brasil, né, em 2017, que foi feito pelo COAF, que é a nossa FIU, né, a Financial Intelligence Unit. Às vezes vai ser feito pelo Banco Central, como aconteceu no Brasil em 2020. Às vezes é feito por outro órgão, como o Ministério da Economia, etc. Né? Então, é preciso, muitas vezes, um conhecimento local de cada país para a gente até poder encontrar, né, o órgão responsável por definir esse conceito para que ele possa ser acompanhado. Bom, queria agradecer a atenção de todos. Eu vou passar agora, então, para a Ruth, para ela continuar a nossa apresentação. Obrigada, Julie. Bom dia, pessoal. Bom dia, audiência, a todos os participantes desse webinar. Eu me chamo Ruth, eu sou brasileira, mas moro na África do Sul há 11 anos e sou parte do WorldCheck há 6 anos. Eu comecei como analista de pesquisa na equipe do Brasil, depois passei para ser analista senior, com bastante experiência, né, no conteúdo de pessoas politicamente expostas e dos riscos associados a esses PEPs. E a partir do ano passado, eu passei a ser consultora de treinamento, treinando analistas de pesquisa das diversas localidades em que temos escritórios do WorldCheck. E a partir de julho, eu passarei a ser a gerente da equipe de pesquisa do Brasil. Então, vou estar trabalhando bastante com o mercado brasileiro do WorldCheck. Então, nessa segunda parte do nosso webinar, nós vamos estar falando sobre o processo de pesquisa do WorldCheck. Nós vamos estar propondo essa pergunta se listas são suficientes no nosso processo de compliance. Nós vamos apresentar para vocês a proposição de valor do WorldCheck e vamos falar dos PEPs e suas conexões e riscos associados também, que a Julie começou a falar um pouco no começo da parte dela. Mas antes da gente começar, a gente tem uma pergunta aqui para começar essa parte. Então, vou te dar alguns segundinhos para vocês responderem essa pergunta. Você já usa o WorldCheck no seu processo de compliance? Se sim ou se não, por favor, adicione a sua resposta. Nós estamos curiosos para saber o que você pensa. Ok, será que já dá para eu mostrar aqui, revelar as respostas? Ok, então nós temos algumas respostas aqui. 15% dos respondentes já usam o WorldCheck e apenas o WorldCheck. Depois, mais 36% estão usando o WorldCheck com outra ferramenta. A outra metade, que é bastante interessante esses números, então, não estão usando o WorldCheck, mas estão usando outra ferramenta. Eu acredito que depois dessa apresentação, espero que vocês venham para o nosso lado também e comecem a usar o WorldCheck. E
15,8% não usa nenhuma ferramenta no seu processo de compliance. Ok, muito interessante esses dados aqui, pessoal. Vamos falar sobre o WorldCheck. Eu tenho orgulho de falar dessa ferramenta, desse produto, dessa plataforma, porque eu sei o trabalho que leva para conseguir agregar todos esses dados, toda essa inteligência nessa plataforma. Então, a WorldCheck é uma plataforma uma base de dados de inteligência de risco. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós coletamos dados, agregamos dados, esses dados passam por um processo de seleção, né, e também de pesquisa nessa seleção. E esses dados são agregados a perfis dentro da base de dados. E nós te ajudamos através da base de dados na sua análise de riscos, no seu programa de Due Diligence e Compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, ao terrorismo, ao financiamento do terrorismo e sanções. E a nossa cobertura ela é global. Você vê que o WorldCheck está em mais de 240 países e territórios. Na questão do conteúdo, né? O conteúdo do WorldCheck cobre todos os locais habitados do planeta. E a nossa base de dados é uma base de dados criada em cima de dados abertos, ou seja, é uma inteligência de fonte aberta, que em inglês se chama OSINT, e oferece uma inteligência de dados altamente estruturada, de alta qualidade, sobre indivíduos e entidades que propõem mais risco, que têm um risco acentuado, né, para os nossos clientes. E a partir desses dados que nós coletamos das fontes abertas, nós apresentamos dentro da base de dados uma estrutura, né, que é global. Esses dados eles são agregados, eles são unificados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se alguém for listado pela Interpol como procurado e ao mesmo tempo ele também seja listado na lista da OFAC, nós vamos estar adicionando todos esses dados de risco acerca dessa pessoa ou dessa entidade em um só registro, um só perfil, que é um diferencial do nosso produto. Nós agregamos e unificamos dados, o que facilita bastante no seu processo de screening, porque imagina se você, compliance officer, tiver que cada vez ver qual foram as pessoas que foram adicionadas na lista da Interpol e depois ir para a OFAC ver quais pessoas foram, né, adicionadas lá nessa sanção e vários outros riscos associados, né, que podem estar presentes e que põem um risco para você, para o seu banco, para a sua empresa. Então, o WorldCheck ele vai estar agregando todos esses riscos em um registro só. Então, você vai ter uma visão completa do risco que essa pessoa ou essa entidade pode trazer para o seu negócio. E também nós adicionamos perfis das pessoas que estão associadas a esses indivíduos e entidades, contanto que elas também estejam dentro do nosso critério de inclusão. Por exemplo, se essa pessoa foi presa com outra pessoa por lavagem de dinheiro, essas duas pessoas, esses dois indivíduos seriam incluídos juntos e associados dentro da base de dados. Então, um gráfico que vai dar uma boa visão para você do que isso significa. E a nossa pesquisa ela é aprofundada, ela conta uma história, né? É uma narrativa e ela é precisa também. Bom, como que os dados do WorldCheck são utilizados, né? Eles são utilizados para auxiliar a tua empresa, a tua organização com as suas responsabilidades de ter uma prevenção, né, à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, saber com quem você está fazendo negócio. Então, a gente te ajuda a responder a seguinte pergunta: com quem você está fazendo negócios? É super importante no mundo que a gente está hoje, que os riscos estão apenas aumentando a cada dia, que a gente saiba com quem está entrando na sua porta, com quem que você está fazendo negócio, né? E as obrigações regulatórias e legislativas, elas tendem a aumentar à medida que
o risco está também aumentando, escalando. Então, o WorldCheck ele vai te ajudar com todos esses tipos de soluções, né? É o anti-lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento do terrorismo, o proprietário beneficiário final, quem é a pessoa que é o dono daquela empresa, no final das contas, né? É importante saber disso. Também vamos apresentar para vocês pessoas politicamente expostas e outros tipos de soluções também, como o Know Your Customer, Customer Due Diligence e anti-suborno e corrupção. Então, você vê que os PEPs, eles são uma parcela do risco que nós te ajudamos a desvendar. Bom, quais fontes que nós utilizamos para agregar esses dados? Da onde que vem essa informação? Como eu falei antes, a informação vem da mídia aberta. Então, eu e você, qualquer pessoa pode acessar essas informações. No entanto, nem todo mundo vai conseguir, né, acessar essa informação por causa que talvez a pessoa não saiba, não tenha o conteúdo, né, não tenha a expertise local, né, desse conteúdo. Deixa eu só dar uma passada aqui para esse slide, porque eu queria falar só um pouco sobre a nossa cobertura global e a nossa expertise local. Então, o WorldCheck, onde você está vendo esses pontinhos laranjas, esses são os centros de pesquisa que o WorldCheck tem hoje. E nesse centro de pesquisa, temos mais de 420 analistas de pesquisa que estão situados em todos os continentes do mundo. E esses analistas de pesquisa, eles são 90% do número dos nossos analistas de pesquisa, eles são bilíngues, falam mais de uma língua e também eles são analistas de pesquisas nativos. Então, isso significa se alguém vem trabalhar, né, com a pesquisa do WorldCheck que abrange o Brasil, essa pessoa vai ser local, ela vai entender o contexto, as nuances culturais e textuais que ajuda na coleta de dados, né, para inclusão na base de dados. Então, é muito importante essa expertise local, porque uma coisa é eu fazer uma pesquisa, né, eu falo só inglês, né, ou eu falo só português, faço uma pesquisa online, eu vou encontrar alguns resultados, mas eu não vou encontrar todos. Se eu tiver que ler um documento legal, se eu tiver que ler um documento num tribunal de justiça, eu não vou conseguir se eu não, né, falar a língua bem, não entender a nomenclatura, não entender as questões legais locais. Então, isso é super importante, também faz parte da nossa proposição de valor. Só para voltar um pouquinho sobre as fontes que nós cobrimos, então, as nossas fontes, elas são, existem fontes que nós usamos, né, que são fontes oficiais, que nós monitoramos. Fontes que nós monitoramos regularmente, elas recebem keywords, que são mais ou menos como hashtags, que agregam uma certa quantidade de conteúdo, né, similar de uma mesma fonte juntos. E nós cobrimos nessas fontes sanções, ação regulatória, ação policial. Nós também cobrimos fontes de mídia, né, mídia, o que chamamos de mídia adversa, que são, né, notícias, artigos de jornais, etc. E também nós cobrimos como fontes adicionais registros de Tribunal de Justiça, resultado das eleições no TSE, né, registros de empresas, sites oficiais de empresas, comunicados da imprensa e sites do governo. Então, é daí que vem as informações que a gente coleta. E essas mídias que nós verificamos, né, que nós usamos, nós apenas incluímos mídias confiáveis, ou seja, a gente não vai estar incluindo informação dentro da base de dados que tenha viés, né, que seja uma mídia como um blog ou um tabloide. A gente não vai poder usar esse tipo de fonte para verificação dessa informação. Então, nós passamos por um critério bem rigoroso, né, nós temos diretrizes de pesquisa e critérios de inclusão bem rigorosos para a seleção dessas fontes. Nós temos uma lista de fontes que não são permitidas para serem utilizadas na pesquisa.
porque foram identificadas como fontes que têm viés, que têm bastante, né, opinião pessoal, estão baseadas em fatos, então a gente não usa o tipo de fonte. E a gente está constantemente, né, fazendo fact-checking, monitorando para ver se essa fonte realmente é de qualidade. E então, cada perfil no WorldCheck, ele passa por um critério bem rigoroso, né, para ser incluído. Nossos analistas de pesquisa são treinados para identificar a qualidade das fontes e nós seguimos uma metodologia estruturada nesse sentido também. Esse aqui a gente já falou. E o que a gente faz para você? A gente liga os pontos. A nossa inteligência, na verdade, são pessoas, né? Justamente a gente sabe que com Big Data, né? Com um volume, variedade, né? E velocidade de informações, de dados que a gente encontra, principalmente na internet hoje em dia, a gente precisa usar alguns, né, softwares de machine learning, processamento de dados. No entanto, os nossos perfis, os nossos registros, eles são analisados por analistas de pesquisa, que são, né, profissionais treinados para saber quais os dados que nós podemos utilizar. E essa pesquisa feita por esses experts, elas são, né, ela é feita e utilizada, e são utilizadas apenas fontes confiáveis, como eu falei. Esse software que apoia esse processamento de dados faz o trabalho dele e no final nós temos uma inteligência estruturada de dados. Então, através dessa ligação de pontos de conexões, né, nós mostramos para os nossos clientes que existem redes, né? As pessoas, elas se conectam, então é raro de ver um perfil que não tenha outro perfil associado, outro registro associado. Então, através dessas conexões, né, entre empresas, entre pessoas e empresas, entre PEPs, estreito colaboradores, seus familiares, nós vamos descobrindo as redes para vocês desses relacionamentos, que vão afetar o seu relacionamento quando você tiver que fazer o screening, né? Então, essas redes criminosas, elas são descobertas. E isso é uma coisa bem importante que a gente faz na base de dados, é a ligação dos pontos e trazer esse insight, né? Então, eu quero te perguntar, listas são suficientes? Será que monitorar a lista da CGU, né? Quando tiver lá aparecer a lista, você fazer o download, você acha que já está bom? Você já fez o seu processo de compliance? Será que isso é suficiente? Bom, se a gente olha aqui para o que nós incluímos na base de dados do WorldCheck, a gente inclui PEPs, sim, né? Você está vendo aqui nessa parte que está destacada, que nós cobrimos os PEPs e os seus familiares e estreito colaboradores. Nós também incluímos empresas estatais, né, dentro dessa definição de PEP, mas existem outras áreas que nós incluímos também, que são super importantes, como sanções, ação policial, ação regulatória e mídia adversa. E aproximadamente 25% dos nossos perfis, eles têm keywords, como eu estava falando anteriormente, certos sites que nós monitoramos regularmente, sites oficiais, sites regulatórios vão ter uma keyword. Por exemplo, a gente tem o CAD, né, tem o Banco Central do Brasil, que são keywords que nós utilizamos, também são sites que nós monitoramos. Então, isso significa que 5% da base de dados do WorldCheck é feita exclusivamente pela pesquisa WorldCheck, que são os analistas de pesquisa, que são a inteligência de fato. Né? Então, se você monitora apenas listas, você vai estar perdendo bastante risco. Se você monitora apenas listas, você vê aqui que a nossa base de dados, apenas 44% são PEPs, os outros 56% são risco. É risco que não tem nada a ver com PEP. Portanto, se você apenas olha para listas e apenas olha para os PEPs, você vai estar perdendo, você vai estar no escuro, né, por 56%. Então, gente, só para falar um pouco sobre o nosso alerta antecipado, então, através, né, da monitoração, através do WorldCheck, você não vai estar vendo só listas,
você não vai estar vendo só PEPs, você também vai estar vendo, né, mídia adversa e outros tipos de risco que temos. E esse risco forma 70%, né, da base de dados, mais ou menos. E isso é um rastreamento precoce, é um alerta antecipado para você. Antes mesmo que essa pessoa chegue a entrar numa lista de sanção, até lá já deve ter muito risco que é relatado para essa pessoa. Então, através da utilização do WorldCheck, você vai ter acesso a esse risco também, para você fazer melhores decisões e, né, ter decisões informadas acerca dos seus relacionamentos de negócio. E, mais ou menos, só para dar uma cobertura aqui do que a gente inclui na base de dados, nós temos vários critérios temos critérios de inclusão, que inclui vários riscos, mas não é tudo que nós incluímos. Então, nós temos um critério de inclusão para o tipo de risco que a gente adiciona na base de dados. Você vai ver que alguns crimes que nós cobrimos, como fraude, exploração de menores, tráfico humano, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, mas também de risco que são importantes, né, para os nossos clientes e que não necessariamente são né, crimes, mas são categorias de risco importante, né, como restrições de viagens e vistos, né, violações à propriedade privada, esse tipo de coisa. Então, finalmente chegamos à última parte do webinar, que a gente vai estar falando só um pouco sobre PEPs e as conexões, né, e os riscos associados a esses PEPs. Você vê aqui nesse gráfico, é um gráfico bem simples, que a gente tem um PEP primário, né, digamos um governador, e ele tem um filho, tem esposa, ele é dono de uma empresa, né, aquela empresa é dona de outra empresa, e a gente vai estar vendo a questão do beneficiário final, né? A esposa dele é dona de outra empresa, aquela empresa é dona de outra, e por aí vai. Então, a gente vê que essa rede, ela pode ser aumentada cada vez mais, né? Ainda mais quando se fala de PEPs brasileiros, né? Que a gente tem famílias grandes, e além de terem famílias grandes, às vezes você encontra PEPs que são familiares com outros PEPs primários, né? A gente tem alguns bons exemplos aí, que a gente não vai citar nomes agora, mas esse risco é presente. E eu falo bastante sobre a questão de PEP e risco no Brasil. PEP e risco, será que a gente dá para separar, né? Fica aí a pergunta para um outro webinar, para a gente discutir um pouco sobre a questão dos riscos, outros riscos que os PEPs estão trazendo para a gente dentro do âmbito do Brasil. E só para mostrar para vocês, isso daqui não é um vírus, tá, gente? Isso não é uma foto do COVID. Esse aqui é um PEP, você está vendo o pontinho vermelho no meio, ele está associado com todos esses outros perfis, registros. E aonde você está vendo vermelho são pessoas que foram sentenciadas por crimes relevantes para o WorldCheck, que são relevantes para os nossos clientes. E você vê aqui tem bastante vermelho, né, gente? E aonde você está vendo os verdes são empresas. Onde você vê o azul são pessoas que não foram sentenciadas, mas que também têm riscos associados. Então, através só de olhar uma pessoa, você está vendo que esse risco ele se expande, né? E justamente são essas conexões que o WorldCheck vai te ajudar a achar, a ter, vai te deixar no escuro. Então, essa é a minha parte e eu gostaria de deixar aberta agora para perguntas. Então, vamos lá para as perguntas. Julie, se você quiser voltar com a câmera e o Mike pode voltar agora. Bom. Temos algumas perguntas no Q&A aqui. A Lima Mota está perguntando como devemos monitorar PEPs estrangeiros. Julie. Pois é, eu vou até acrescentar isso, uma outra pergunta, foi mais uma colocação que foi feita da Renata Bertaglia, perguntando por que a gente não tem listas gratuitas de PEPs estrangeiros, né? Como a gente tem a lista da COAF, né? Ou da CGU.
Realmente isso é uma questão, né? Existe essa obrigação de se monitorar os PEPs estrangeiros, mas não existe, em muitos casos, realmente uma lista acessível, né, de todos esses PEPs. Em alguns países, a gente consegue achar, né, na legislação específica, às vezes uma pré-lista, digamos assim, dizendo os cargos que têm que ser monitorados em cada país, mas, como eu comentei inicialmente, isso varia muito de país para país, né? Essas listas, elas nem sempre são super claras, porque às vezes elas te dão categorias de pessoa ou códigos associados, né? Que não te dão explicitamente as posições. Então, é por isso que realmente, às vezes, é necessário se fazer o uso de uma ferramenta como o WorldCheck, né? Que tem essa expertise internacional, né? Com conhecimento, trazendo conhecimento local de cada país, para que a gente consiga realmente monitorar todos esses PEPs estrangeiros, tendo em conta, né, as definições locais de cada país, né? Realmente, infelizmente, não existe uma solução, não existe na página do GAF uma lista universal de PEPs, né? Então, a gente tem que buscar sempre essas informações. A gente tem uma pergunta aqui sobre a lista da OFAC, da Jéssica Santos. A lista da OFAC ela é monitorada, né? É uma lista de sanções e tempo real, gente, é impossível, porque então a OFAC teria que, né, colocar, download os dados deles para a base de dados do WorldCheck. Porém, a nossa equipe de sanção, que cobre, né, a área de sanções, ela tá 24 horas por dia ligada, né? A gente tem uma escala ali para assim que tem um update na lista, a gente tem um prazo, né, bem curto para adicionar esses dados na base de dados. Então, real time, não, porque isso, né, significaria que a gente teria que ter um download direto, né, para a base de dados, porque lembra que esses dados eles têm que ser processados. Lembra que a gente falou da unificação de perfis? Então, se a pessoa está listada na OFAC, a gente precisa ver primeiro, essa pessoa já existe no WorldCheck por outro motivo, e a gente vai agregar esses dados em um só perfil. Então, real time não, porém bem rápido, bem ágil, sim. Tá certo. Então, a gente tem outra pergunta aqui do François. What about Brazilian militaries? Então, ele está perguntando se a gente está cobrindo, né, os militares. Julie, vou te mandar de novo para você que está falando do PEP. Sim, nós estamos cobrindo também os PEPs militares, né, que são os PEPs, digamos assim, de alto escalão, né, de funções prominentes. Isso vai incluir PEPs no âmbito nacional, né, como chefe da Casa Maior Militar, etc. Vai incluir também alguns PEPs a âmbito estadual, chefe da Casa Militar Estadual, também comandantes da Polícia Militar, né, em cada estado, que também entra nesse PEP militar. Mas, obviamente, aqui a gente está levando em consideração, né, novamente, só o do alto escalão. Não basta uma pessoa ser membro do Exército, da Aeronáutica, ou o que seja, né, precisa estar novamente nessas posições prominentes que vem a definir como PEP, né? Uhum. Sim. E, Julie, me corrige se eu estou errada, mas esses PEPs militares, eles não aparecem na lista da CGU, correto? Olha, boa pergunta. Meu instinto inicial com isso é dizer que não, mas esse realmente não tenho 100% de certeza para confirmar, né? A gente tem isso levaria um trabalho de pesquisa. Com algumas áreas a gente vê um buraco claro na lista da CGU. Por exemplo, a lista da CGU não contempla nenhum tipo de diplomata. A lista da CGU, no momento, não está obedecendo a própria regulamentação que foi trazida pelo Banco Central, porque não está monitorando os secretários a nível municipal, né? Então, ela tem realmente alguns buracos. Com relação aos PEPs militares, eu não tenho 100% de certeza se é um deles. Tá certo. Obrigada. Rafael Fungati está perguntando quando foi feito o aumento da base de PEP mencionados por você e se eles têm acesso à composição para ver quantos nomes tem, como funciona a validação. Bom, primeiro para deixar bem claro, né, que
esse aumento da base de dados, ele é um aumento que sempre acontece. E independentemente de qualquer outra coisa externa que está acontecendo, que falecem, você tem PEPs que são cassados, que deixam o cargo por qualquer motivo, etc. Então, a base de dados tem sempre um constante crescimento por causa disso, né? O que eu apontei é que a gente teve dois pontos, né, específicos que estão representando um aumento significativo, né, fora da curva da base de dados. O primeiro foi, basicamente, no final de 2017, quando a gente teve, né, a definição de PEP modificada pelo COAF, né, expandiu essa definição de PEP significativamente. Isso foi em dezembro de 2017, se eu não me engano. E isso ocorreu que em 2018, né, a gente teve que incorporar, né, todos esses PEPs de nível local, mais os PEPs secundários, os parentes e colaboradores. E aí houve, né, em 2018, em resposta a essa mudança de 2017, houve essa triplificação, basicamente, do nosso banco de dados de monitoramento de PEPs, né? E agora a gente está vendo que com a circular do Banco Central, que foi lançada no ano passado, a gente está vendo que vai haver também um crescimento significativo, não tão significativo quanto aconteceu em 2018, que a gente triplicou, né? Mas com essa estimativa de mais ou menos 50 mil PEPs primários sendo adicionados, mais PEPs secundários que vão ser incluídos, a gente vai ter também um outro crescimento um pouco fora da curva, né, do que a gente normalmente estaria esperando. Uhum. Tem alguma pergunta aqui sobre a monitoração de PEPs? Devemos monitorar, né, à luz das recentes atualizações, devemos monitorar PEPs primários e secundários? Sim. Uma coisa, a gente faz essa distinção, né, do que vem a ser um PEP primário e secundário, mas o que fica estabelecido, né, pela última circular do Banco Central é que toda empresa, né, toda pessoa que, pela legislação de lavagem de dinheiro e pela legislação brasileira de combate ao terrorismo, está listada como uma entidade ou uma pessoa, né, que precisa monitorar, né, as pessoas politicamente expostas, há uma obrigação de monitorar todas essas pessoas politicamente expostas, tanto primárias quanto as secundárias, tá? E em todos os níveis. Então, não basta você dizer, mas eu só trabalho, por exemplo, no estado de São Paulo, então eu só vou monitorar os PEPs de São Paulo. Não funciona assim. Infelizmente, tem que se monitorar os PEPs do Brasil inteiro, independente da sua área específica de atuação. E também do mundo, né, que é a proposição de valor que a gente fala do WorldCheck, que é global, porque se você está fazendo negócios hoje no mundo globalizado, raramente você vai ter clientes somente de um país, né? Se você é oficial de compliance no Brasil, você provavelmente vai ter alguns clientes da América Latina, de outros países. Então, é importante ter essa visão de risco global também. Tem uma pergunta da Patrícia Marinelli: CEOs de empresas com ações na Bolsa são PEPs? Não, Patrícia, apenas CEOs de empresas estatais são considerados PEPs, né? No caso, CEOs de empresas na Bolsa, eles são, né, CEOs de empresas, né, listadas, porém não são PEPs, não. Não tem uma posição dentro de uma posição exposta politicamente. O Márcio Ferreira tem um... Ferreira. Oi? Não, eu ia falar Pode ler, vai lá, Júlia, vai lá. Não, o Márcio Ferreira trouxe uma questão interessante sobre a pandemia, né? Perguntando se há um monitoramento hoje maior devido à pandemia, se todos os níveis estão sendo monitorados para evitar desvio e corrupção. Olha, eu não vou dizer que há um monitoramento maior, porque a gente está monitorando basicamente o que a gente monitorava antes da pandemia, né? Os conceitos de pessoa politicamente exposta, as estatais, a gente está monitorando certos tipos específicos de crime, né? Os crimes de lavagem de dinheiro, terrorismo e os crimes primários associados, que inclui corrupção, fraude à licitação, etc. O que a gente notou, pelo menos no âmbito brasileiro, é que realmente houve um aumento significativo de determinados tipos de crimes, infelizmente, devido à pandemia. A gente viu muito caso de fraude à licitação, a gente viu muito caso de dispensa indevida de licitação, sobrepreço, corrupção, etc., envolvendo a pandemia. Então, realmente houve um aumento
significativo, né, no número de crimes que a gente acompanha no Brasil, que infelizmente já era alto, ficou alto, ainda mais alto com a pandemia. Que é uma tendência global também, né? O crime ele está se expandindo e né, se evolvendo assim, crescendo de acordo com as circunstâncias que a gente tem no mundo, e hoje é a pandemia, então a gente está vendo também que o crime cibernético, né, está aumentando bastante devido à pandemia. E, né, os criminosos estão sempre tentando achar uma lacuna aí para explorar, né, a situação, né? Gente, temos tempo para mais perguntas, Felipe? Não, então exatamente, o nosso tempo, a gente já estourou o tempo, 1 minuto. Queria agradecer, né, vocês duas pela enfim, participação, pelo conteúdo brilhante, e dizer a todos muito obrigado pela participação. Quem enviou perguntas e não foi respondida, a gente vai responder por e-mail, tá? Os nossos analistas aqui, a Ruth e a Julie, vão responder por e-mail, ok? Vocês não vão ficar sem resposta. E agradeço. O que precisarem, podem contar com o time da Refinitiv e o time do WorldCheck. Ok? Obrigado e tenham um bom dia. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada pela participação e pela oportunidade. Tchau, tchau.